Gente, eu tava quase dormindo, mas eu acho que talvez isso seja de utilidade pública. Oi, amores, como vocês estão? Bem-vindos a mais um Por Onde Anda Nicole. E eu tava assim com a cabecinha no travesseiro, sabe quando alguém vem sussurrando no teu ouvido e fala: olha, tal coisa? Então, eu tava aqui pra dormir e eu me lembrei de um ponto. E eu vou abrir um pouco da minha vida pra gente conseguir conversar sobre esse ponto. Porque não sei se será minha missão aqui, mas com esse podcast eu quero compartilhar as minhas vivências e mais que isso, compartilhar dicas e situações em que eu vivi para que você identifique quando você viver, ou então para que você consiga evitar de viver, tá? E agora vem um ponto muito interessante. E assim, eu vou conversar bem abertamente, né? Sem muitas restrições. Eu fui deitar. E aí, o que acontece? Eu tinha um namorado em 2024. Isso. Em 2024. E aí, esse namorado morava, ele e a mãe dele, num apartamento. Quem pagava as contas era ele e tal, mas enfim. E aí, chegou um momento em que, foi isso que eu lembrei, em que a mãe dele, ele me disse que a mãe dele tinha dito pra ele que era pra gente encontrar um lugar legal pra gente morar e que era pra gente morar junto e que não sei o que e tal. E aí, ele começou a falar sobre isso e meio me colocar pilha sobre isso. Mas como a gente tinha recém começado a namorar, ficou guardadinho na gaveta. O tempo foi passando e a questão era dali um ano, mais ou menos, a gente, um ano e meio, 2 anos eu vou colocar, tá? Era pra a gente morar junto. Pra, dividir as contas e tal, não sei o quê. Quando meu ex terminou comigo, ele usou um argumento de que pra ele morar junto era tipo casamento. Só que pra mim morar junto era só dividir as contas. Você entende? Só que aí, durante o término, foi levado um ponto aonde parece que eu estava colocando muita pressão pra gente morar junto. Só que quem começou a me pilhar não foi o meu subconsciente, não foi os conteúdos que eu consumia. Até porque, gente, eu sou cria de Lela Brandão. Pra mim, quartos separados podem funcionar sim. Assim como pessoas morando em casas separadas podem funcionar sim. A questão é o tipo de parceria. Então, pra mim, isso não tinha problema nenhum. Coisa que ele ficava extremamente incomodado. E aí, o ponto, não sei o que, porque a gente não tá pronto pra morar junto. Beleza, não estamos. Mas quem fez eu querer isso não foi o meu lado, foi o seu. E por que eu acho interessante a gente conversar sobre isso? Não é sobre o morar junto, mas quantas vezes você chega na linha de chegada, que é a linha de chegada que eu digo o fim dessa relação, ou então você chega em um momento da relação onde você olha pra trás e você entende que você tá trilhando um caminho que foi outra pessoa que colocou na tua cabeça,
e que agora a pessoa não anda mais com você. Já passou por isso? E é muito interessante perceber como essas pessoas se comportam. Porque essa pessoa ela tem a missão de plantar semente, regar a planta, só que quando ela entende que as raízes da planta estão fortes o suficiente e de agora a natureza pode tomar conta, a natureza, a sua cabeça, essa pessoa simplesmente para de cuidar dessa planta. E aí, né, como na natureza, e começa a crescer, se desenvolver essa árvore, e vira uma árvore grandona, gigantesca. E aí, essa pessoa em determinado momento vem e encerra a árvore. E fala, não, mas eu nunca quis que a árvore fosse essa. Sendo que foi literalmente a pessoa que plantou a árvore. A gente consegue se entender? Porque é muito fácil para qualquer pessoa te pilhar sobre uma situação, depois ir embora e te deixar lidando com isso. Muito fácil. E a questão maior é: será que você tem que ficar carregando isso? Porque eu fiquei por muito tempo pensando, né, no caso, não muito tempo, né? Tipo, nossa, meses, né? Foi horas. Desse ponto do meu ex falando, não sei o que morar junto é casamento. Essa era a visão dele, a minha não era. Eu não queria morar junto porque eu queria me casar com ele. Até porque a gente sabia que isso não ia acontecer. Eu só queria morar junto com ele pra dividir contas. Até porque quando, né, projetava pro futuro, eu não teria continuidade. E isso é um exercício interessante a se fazer também, sabe? Vamos nesse exemplo. Beleza. Coloca em perspectiva. A pessoa começa, não sei o que, vou morar junto. Não sei o que, vocês têm que morar junto. Não sei o que, beleza. Coloca aí que os amigos dele vão ter que ir um dia na sua casa fazer uma janta. Coloca aí que um dia a família dele vai jantar na sua casa. Coloca aí que um dia, sei lá, aconteceu alguma coisa na sua casa. Você tá pronto pra aguentar esse rojão? Pra nutrir isso na tua cabeça? Porque às vezes a gente fica, não, sim, super adoro, super gosto, super respeito, apoio. Será mesmo? Será que isso só não é até a página 2? Na 3 você já quer realmente tacar fogo no livro? Vocês me entendem? Agora eu trazer um viés mais crítico. No geral, a sociedade espera que nós mulheres assumamos a responsabilidade das coisas. Eu tava vendo um vídeo de uma moça que ela falou que o ex dela traiu ela. E ele falou que ela não podia jogar fora tudo que eles tiveram todos os anos. Sendo que ele já jogou fora. E é muito interessante porque o homem não tem a responsabilidade da traição, mas é a mulher que tem a responsabilidade de acabar com tudo. E não. Relacionamento é feito de duas pessoas. Se uma pessoa vacilou, tá vacilado. Foda-se. Sabe? Então é isso. Gente, uma coisa, e eu quero que vocês estejam bem claros. Uma coisa é você querer algo e trabalhar para ter esse algo. E eventualmente encontrar uma pessoa no meio do caminho que trabalhe junto com você. Embarque nisso. Outra diferente é uma pessoa te convencer de uma coisa ou começar sempre a te dizer que aquilo é boa ideia e que vai ser bom e começar e você chega um momento em que você percebe, ou no caso você não percebe, né? E aí essa pessoa que te plantou expectativas fala,
Ai, mas eu acho melhor não. Vocês entendem? Eu acho que eu falo muito isso, né, Vocês entendem? Mas no final é sobre isso, sabe? Será que você não tá assumindo responsabilidade que não é tua? Será que você não tá fazendo coisas que não tem nada a ver com você? Será que você aí não tá sofrendo pelo fim de algo? Achando que, se eu tivesse feito diferente. Quando na verdade já estava planejado ter sido feito dessa forma? Eu tento Na verdade, eu tento não racionalizar tudo, né? Mas eu tendo a racionalizar tudo. E essa hiper racionalização acaba me fazendo ter algumas visões e entendimentos, né? Isso foi um insight, assim, completamente aleatório. Mas que pra você, minha diva, ou divo, quero que entenda que é muito importante que a gente se atente a isso, né? Porque às vezes pode ser uma pessoa tóxica, às vezes pode ser um relacionamento que tá te levando pra vala, às vezes pode ser um... E assim, eu tô trazendo muita ótica de relacionamento amoroso, porque foi o que eu vivi. Mas você pode viver isso em relações familiares, em relações de amizade. A questão é sempre estar atento ao padrão. A pessoa te coloca muita ideia na cabeça, e aí quando você abraça a ideia e toca na ideia, a pessoa começa a se esquivar, sabe? Tipo, por exemplo, falava muito, vamos morar junto, vamos morar junto, vamos morar junto. Aí eu falava, tipo assim, pra mim, meta é eu abrir a janela e ver verde. Aí a pessoa fica tipo, mas não sei. Nunca é tipo, eu gosto, eu não gosto, acho melhor ter opção. Ai, começa meio a descredibilizar a sua ideia. E aquilo, não é porque concorda ou discorde. É porque a pessoa não vai realizar isso com você. Não tá afim, sabe? E querendo ou não, mexer com o nosso imaginário, com a espera, com, né, o alcance e recompensa, é muito poderoso. Porque a gente fica lá parado naquele relacionamento, naquele trabalho, naquela vida, esperando que tudo mude, tudo se transforme automaticamente, e não é assim que a vida funciona. É verdade, gente. Mas agora eu vou dormir, porque já tá tarde. E eu já falei demais. Um beijo.